de saúde, com ênfase em cromoterapia, reiki, coaching, radiestesia e radiônica, mesa quântica, mesa radiônica, Treat Healing, barra Access, Facelift, processos energéticos e corporais, terapias florais e constelação familiar sistêmica. Boa palestra. Deixa eu subir aqui que eu gosto de olhar para todo mundo. Boa tarde para todos vocês. É uma honra estar aqui, poder fazer parte desse evento e poder compartilhar um pouquinho da minha visão de mundo sobre tudo isso que foi falado tanto ontem como hoje. Eu quero trazer uma visão um pouco diferente de como aplicar isso no nosso dia a dia, como isso de fato impacta a nossa vida. Conhecer um pouco da espiritualidade, saber o que é saúde, muitas vezes muitas pessoas saem com uma pergunta: ok, entendi, agora o que eu faço com tudo isso? Então o meu convite para vocês, neste momento, é que a gente observe tudo que vocês receberam e como vocês vão poder aplicar na vida de vocês. Onde cada parte se enquadra, se encaixa, o que faz sentido e o que não faz. Milagre da criação, despertando a potência do milagre que você nasceu para ser, é o meu consultório de atendimentos e cursos, onde o objetivo é trazer à pessoa a lembrança sobre a unicidade dela. Muitas pessoas perdem muito tempo da vida se comparando. E aí, quando você se compara ou quando você quer copiar alguém, quem está sendo você no mundo? Você é a pessoa mais importante no universo, porque sem a sua energia sempre vai faltar uma parte do quebra-cabeça universal, do todo. Então, muitas vezes nós estamos nos comparando, querendo ser outras pessoas. As redes sociais nos levam muito para isso, mas o meu convite é: seja você, esse é o seu maior poder. Quais são as consequências de fugir das emoções nas dimensões do ser? Nós somos um ser muito expandido. Às vezes nós ficamos muito limitados ao nosso corpinho, né? E aí você fala: será que tem algo além disso? Será que eu só posso me olhar ou eu só devo olhar quando eu sinto um desconforto, quando eu tenho um sintoma? Nós somos muito, muito mais além do que o nosso corpo. Eu diria que o impacto no nosso corpo, ele é o último estágio de tudo. Primeiro você precisou pensar, sentir, vibrar, amplificar, até que aquilo tomasse uma proporção a ponto de chegasse no seu corpo. Muitas vezes as pessoas acham que esse cuidado no corpo é o cuidado primário, mas na verdade ele já é o efeito, o resultado e principalmente o impacto de muitas e muitas coisas que nós vivemos. O que é espiritualidade? No meu interessante ponto de vista, espiritualidade significa conexão. Conexão, o que te faz sentir? Como você escolhe se conectar? Com o que você escolhe se conectar? Se você escolhe se conectar através de uma religião, através de uma filosofia, a partir de uma prática terapêutica, se você é a pessoa que escolhe se conectar através do yoga, de outras milhares de práticas, são caminhos diferentes para chegar em um único lugar. E qual é esse lugar? Dentro de você. Muitas pessoas falam que é muito clichê. Todas as respostas estão dentro de você. A gente ouve muito falar isso hoje em dia, mas não há clichê sobre isso. O ponto é que nós não fomos ensinados desde a nossa primeira infância a fazer o caminho para dentro. Então, como nós não fomos ensinados a voltar-se para nós procuramos todos os recursos do lado de fora. O lado de fora, tudo que é apresentado para nós, todas as informações, todas as energias, todos os locais, todos os lugares que nós vamos, eles têm o objetivo de mostrar para a gente o quê? Um caminho para chegar a algum lugar. E é do lado de dentro. Por que eu coloquei o impacto de fugir das nossas emoções? Porque ela gera impactos grandiosos que mesmo que você não conte para ninguém, só você sabe o que você está sentindo. Mesmo que uma pessoa olhe nos seus olhos e diga: eu sinto a sua dor. Não é verdade. Sabe por que não é verdade?
Porque com todo o conhecimento que eu tenho, com 20 anos de experiência em comportamento humano, eu posso olhar nos seus olhos e dizer, eu entendo a sua dor, mas só você sente a sua dor. Só você. Ninguém pode entrar no seu coração e dizer, só um minutinho, deixa eu conectar com o Wi-Fi aqui. Eu sinto a sua dor. Isso não é real. Nós entendemos a dor. Por quê? Porque nós passamos por experiências tão dolorosas quanto. Nós sabemos a intensidade daquela dor, mas o que você está sentindo, só você sabe. E quando você foge do que você está sentindo, todo o seu ser colapsa. Todo o seu ser, ele entra num núcleo que muitas vezes a palavra que eu mais escuto é, eu me perdi. Eu estou completamente perdido, eu não sei mais quem eu sou. E eu não sei fazer o caminho de volta para dentro. Porque nesse caminho que eu me perdi, eu não lembro quem eu sou. Quando nós fugimos das emoções, nós vamos pegando tantos gatilhos, tantas distrações, fazemos tantas coisas e a gente se emaranha de uma forma que você não sabe fazer um caminho de volta. E eu entendo esse processo, porque muitas pessoas foram ensinadas que ao expressar o seu sentimento você se torna fraco. E ninguém quer ser fraco. Ninguém quer estar em um ambiente corporativo, ninguém quer estar em uma casa espírita, ninguém quer estar em um culto, em um projeto social, ninguém quer estar em um lugar que você imagine que as pessoas possam utilizar a sua fragilidade contra você. Nós vamos para esses lugares para sermos acolhidos, para sermos amados. E por que mesmo em lugares que nós escolhemos ser acolhidos e amados, a gente ainda muitas vezes não revela a nossa expressão do ser? Por que a gente não expressa o que nós realmente estamos sentindo? Porque em algum lugar existe um fato que traz para nós uma sensação de que nós estamos sendo fracos. Quantos casamentos foram dissolvidos porque a esposa aguardou 10 anos ouvir a frase, eu amo você. E ele dizia, eu não preciso dizer o que eu sinto por você, porque eu expresso isso todos os dias da minha vida. Eu tenho atitude sobre isso. Mas as pessoas, elas recebem o amor de forma totalmente diferente. Às vezes a maneira como você ama não é a maneira que o outro é amado. E nós precisamos compreender que cada ser é único e individual. Aquilo que vai fazer mais sentido na sua vida, às vezes para mim é insignificante. E aquilo que muda meu mundo, você diz, uau, nem dou bola para isso. Quantos esposos fizeram ou tiveram inúmeros comportamentos porque disseram, a pessoa que está dentro da minha casa não me olha, não conversa comigo, não me olha nos olhos. E aí o que nós fazemos? Ao invés de nós olharmos nos olhos das pessoas que nós temos problemas, nós fazemos o quê? Ou nós vamos contar para um amigo, ou nós vamos buscar aconselhamento, ou nós começamos a fugir. Nós começamos a inventar hobbies, nós começamos a inventar distrações, nós começamos a ir em lugares, tudo para não ter que enxergar a dor ou ter que encarar alguém nos olhos e dizer o que realmente sente. Olha, sabe aquele dia, naquela terça-feira, eu não gostei como você falou comigo. Eu não trato você dessa forma. Por que você está falando assim comigo? Então, quando nós pensamos, imaginamos ou deduzimos dentro do nosso ser que expressar os sentimentos é uma fraqueza, você começa a fugir daquilo que te torna fraco. Mas o que não contaram pra gente desde muito cedo é que expressar os seus sentimentos, mostrar quem você é de verdade, é o que te torna fraco, é o que te torna forte, é o que te torna poderoso. Depois das minhas sessões individuais, uma das frases que eles mais falam, eu digo, fala seu nome completo. Falem agora, vamos comigo. Digam seu nome completo. Eu sou, repita o nome de vocês. E esse é o meu maior poder. Por que esse é o seu maior poder? Porque ninguém no mundo, mesmo que queira, tente, experimente, nunca vai ser você.
Esse é o seu maior poder. A gente foge tanto de ser nós mesmos e esse é o seu maior poder. Ninguém nunca vai poder ser você. Não adianta uma pessoa cometer o crime e dizer, foi ele. E a impressão digital? Ele é único. A impressão dele é única. Então, mesmo que qualquer pessoa tente ser você, ou você tente ser o outro, ainda assim, você continua sendo único. E quando você para de negar que esse é o seu maior poder, aí você se empodera. Você tem coragem de olhar no olho do outro e dizer, você me magoou. Eu não gosto que você fale assim comigo. Eu não gosto que você use essa expressão comigo. Eu não me sinto feliz quando você me trata dessa forma, quando você tem esse comportamento. Eu não gosto desse apelido que é engraçado para você. Não há graça quando alguém sai ofendido. Não há graça quando você está numa roda de 10 pessoas e 9 pessoas estão rindo e uma não. Não há graça sobre isso. Então, no meu interessante ponto de vista, espiritualidade é tudo aquilo que te conecta e te faz voltar para casa. E a sua casa é o seu coração, aquilo que faz sentido para você, aquilo que te faz sentir de forma genuína e real. E não importa qual caminho você use, seja terapia, práticas terapêuticas, terapia convencional, práticas integrativas complementares, religião, filosofias, o que importa é você buscar conhecer a si mesmo, voltar para a sua casa. E quando você conhece a si mesmo, qual é o poder sobre tudo isso? E por isso que eu digo que nós vamos falar bastante sobre esses impactos na nossa vida. Se você se conhece, você sabe o que te magoa e o que não te magoa. Você sabe com quem ou em quem você pode confiar e em quem você não deve confiar. Você sabe com quem você pode contar. Levanta a mão aí quem conhece uma pessoa que tem certeza absoluta que dá várias falhas e que toda vez que você chama, fala, num momento de muita urgência na sua vida, é para essa pessoa que você vai ligar? Sim ou não? Não. Nós não ligamos para pessoas que nós sabemos que nós não podemos contar. Nós ligamos para pessoas que lá no nosso íntimo você pensa e diz, uau, com ela eu posso contar. Nossa, gente, ela é muito... Às vezes a gente fica um ano sem se ver, mas eu sei que com aquela pessoa eu posso contar. Quando nós nos conhecemos, nós aprendemos que existe muito algo além do nosso corpo, que é uma coisa chamada energia. A energia não mente, e ela chega muito antes do corpo físico. E quando nós aprendemos a ter esse olhar um pouco mais aguçado, nós aprendemos a lidar com o que a gente chama de o nosso mundo individual. O que é saúde? No meu interessante ponto de vista, saúde é quando você está pleno. Quando uma pessoa olha para mim e diz, Paty, eu fui para o hospital e eu não tenho nada. Fiz todos os exames que você imagina no mundo, me viraram do avesso e eu não tenho nada. Eu pergunto, sério? Você não tem nada? Então você está fazendo o que no consultório? E a pessoa ela fica em silêncio. Ela não tem nada no corpo físico, mas como que estão os seus pensamentos? Na maior parte do tempo, os seus pensamentos são positivos, negativos, destrutivos, sabotadores, ou eles são positivos. Os seus pensamentos te impulsionam para a vida que você tanto fala que você quer viver, ou eles acabam sendo o seu maior inimigo. Eu ouço muitas pessoas se olhando no espelho e dizendo assim, Paty, graças a Deus eu não preciso de inimigo, porque eu me olho no espelho e está tudo certo. Eu faço todo o trabalho sozinho. Eu falo, sério? Paty, eu me saboto todo dia. Quando vem aquela oportunidade, quando vem aquele emprego. Por quê? Neste momento que você está se auto-sabotando, tudo começou aqui. Como assim? Começa aqui. Quando você se olha no espelho, o seu chefe diz assim, você vai ser promovido segunda-feira às 10 horas da manhã. E aí você fala, tem tanta gente muito melhor do que eu. Por que ele me escolheu? O que ele viu em mim? Mas ele viu uma potência em você que você mesma não conseguiu se ver sozinha. Quando uma esposa não desiste de um marido, sabe por quê?
porque ela vê potência, ela vê luz nele quando ele está imerso à escuridão. Sabe quando um homem não desiste de uma mulher e luta por ela? Porque ele sabe que ela é muito mais do que ela acredita ser. E é por isso que nós estamos rodeados de pessoas. E é por isso que nós precisamos da interação humana. E é por isso que nós precisamos de caminhos para voltar até nós. Porque não existem olhos dentro de nós, pelo menos não os físicos. E como nós não temos essa perspicácia, nós não aprendemos a nos olhar, nós precisamos de quem? De atores. Nós precisamos de pessoas para revelar aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar sozinhos. E essa verdade às vezes é muito cruel, porque não há versículo mais sábio do que a frase: quando eu falo de Pedro, quando Pedro fala de Paulo, Pedro está revelando muito mais quem ele é do que sobre a característica, a personalidade e a moral do Pedro. Sabe por quê? Porque quando Pedro vai falar do Paulo, tudo aquilo que ele pensou, está onde, gente? Está no Pedro ou está aqui, ó? Tudo aquilo que ele sentiu sobre o outro, está lá ou está aqui? Para eu falar mal de alguém, eu preciso ter pensado, sentido, verbalizado. E aonde estão todas essas informações? Do lado de fora ou do lado de dentro? Nosso corpo é constituído 70% de água. Imagina se você fica o tempo todo falando mal de outras pessoas, e mesmo que você não fale, não verbalize para ninguém, mas que você pensa e sinta: fulano é isso, fulano é aquilo. Quem é que está apodrecendo aquela água saudável dentro do corpo? Aonde essa informação negativa está sendo processada todos os dias? Às vezes o outro nem imagina o que você pensa dele. Só que aquilo que está dentro de você está causando um dano tenebroso. E aí é onde você se perde, porque você começa a achar que o problema está do lado de fora. Porque o problema é a religião que não entende, é a minha terapia que não... sei lá, talvez ela não estudou o suficiente. É aquela minha amiga que não conversa comigo direito, é o meu pai que não me olha, é a minha mãe que toda vez que eu vou falar com ela, ela está ocupada. Porque ela prefere não encarar esse processo. E muitas pessoas realmente não sabem lidar com essas questões. Mas quando nós entendemos que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, primeiro foi totalmente processado dentro de mim, será que de fato o que eu penso sobre o outro, ou a consciência que eu gostaria que ele tivesse, está fazendo mal para ele? Na verdade, será que essa informação chegou nele, ou ela só está danificando quem você é? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quanto tempo a raiva permanece no nosso corpo? Vamos ver quem sabe. Quanto vocês imaginam ou deduzem? Quanto? A raiva, ela permanece no nosso corpo por exatos 9 segundos. Então significa que se você ficou com raiva o dia inteiro, que a cada 9 segundos você escolheu sentir raiva de novo. Bastam 3 respirações profundas para dissipar a sua raiva. E você fica com raiva um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um ano. E você não fala mais com as pessoas, porque você ainda está com raiva dela, sendo que você só precisava disso aqui, ó. 3 respirações profundas. Uma respiração profunda, não tão rápido como eu fiz agora, mas profunda, leva em média 3 segundos. Com 3 respirações profundas, você dissipa a raiva do seu sistema. E você está 1 ano com raiva de uma pessoa. Você está 1 ano com raiva de uma situação. Você está a vida inteira culpando a sua mãe, o seu pai, o seu tio, e você está com raiva deles. E você só precisava de 3 respirações profundas, exatos 9 segundos. Então eu posso assegurar vocês que todas as escolhas que vocês possam fazer na vida, a cada 10 segundos vocês podem mudar de decisão. Bastam 10 segundos. Eu estou com raiva, respira fundo 3 vezes e você diz: a partir de agora eu escolho ficar bem, porque essa escolha é sobre mim.
Essa escolha é sobre o que eu quero viver, é sobre o que eu quero representar. Ah, mas o outro me fez mal. É sobre ele. O comportamento dele é sobre ele. Ah, mas ele foi grosso comigo, ele me tratou mal. Coloque-se no lugar e diga: olha, eu não aceito que você fale comigo dessa forma. Eu não aceito. Agora, o comportamento que a pessoa tem, caso ela não mude, isso continua sendo sobre ela. Mas o que ela faz, porém, que te afeta, é o que representa você. Porque muitas pessoas podem ter vários comportamentos que não são afetados, mas aquele que te afeta te causa uma mágoa muito profunda e às vezes você morre e não perdoa. Corpo físico. Quais são os impactos no corpo físico? Todas as vezes que você está preocupado, que você está ansioso, que você não dorme, que você está angustiado porque você vai ter uma prova no dia seguinte, porque você vai passar por um processo de promoção, porque você vai experimentar uma experiência nova, como subir no palco. Saibam, ou não, até os meus 10 anos de idade, a minha mãe fez todas as simpatias do universo. Me levou em um clube de teatro onde vocês querem que imagine, porque eu não abria a boca. Eu não falava. Eu era a criatura mais tímida que existia. Eu ainda sou. Só que hoje ela trabalha de uma forma mais adequada. Ela trabalha a meu favor e não contra mim. Antigamente, essa timidez, ela trabalhava mas tão contra quem eu realmente gostaria de ser, que só de falar que eu precisava subir em um palco, eu passava mal. Mas não era mal não, gente, não era um pouquinho, não era malzinho. Eu me tremia, eu ficava vermelha, o meu não verbal gritava que eu não estava bem. E aí, cada um precisa aprender qual arma resolve aquele problema e torna ele a seu favor. E sabe qual foi a minha? Conhecimento. Quando eu passei a estudar muito fervorosamente, eu me apropriei das informações. E aquilo me trazia segurança. Por quê? Não importa onde eu estava, eu sabia o que eu precisava falar naquele momento. E isso foi me trazendo um determinado conforto. E aí eu nunca mais parei de estudar. É uma vivência de 20 anos que se eu passar um dia sem ler uma página, eu falo: tá boa, filha. Todos os dias eu estudo, porque isso nutre o meu coração. Lembra que eu falei para vocês que o caminho de dentro é o caminho que faz sentido para vocês? Estudar faz sentido para mim. Ter conhecimento faz sentido para mim. E aprender a ter sabedoria, que é aplicar tudo que eu li, tudo que eu ouvi, tudo que chegou até mim, isso é sabedoria. Porque quando você lê um livro e coloca na prateleira, sem internalizar aquele conhecimento e sem aplicar na sua vida, ele é só um livro. Agora, quando você lê um livro, quando você integra o conhecimento que ele tem para te entregar, e quando você aplica com sabedoria no seu dia a dia, aquele livro passou a ser uma parte sua. Não é mais um livro de prateleira, agora é quem você é também. E isso vai fazendo com que cada pessoa encontre o seu próprio caminho. Nós precisamos buscar caminhos que façam sentido para nós. Quando você está preocupado e você fica com dor de cabeça, qual é o primeiro impacto no seu corpo físico? Confusão mental. É o primeiro impacto. Você tem tanto pensamento, que quando você coloca a cabeça no travesseiro, a sensação é que você tem que fazer um checklist da agenda, né? Amanhã eu tenho que fazer isso. Aí você acorda, o teu dia é totalmente outro, e você fala assim: mas gente, não fiz nada do que eu programei, o que deu no meio do caminho? Por quê? Porque você utilizou mal o seu tempo, você utilizou o seu tempo de descanso, o seu tempo de sono, para tentar programar um futuro. Só que o futuro, quando ele é programado? Quando você está presente. Se você viveu o amanhã agora, o amanhã vai criar experiências para que ele seja ele. O segundo passo sobre a preocupação, não só essa confusão mental que pode gerar insônia, você começa a ter o quê? Dores físicas.
Você fala, nossa, estou tão tenso, estou com uma dor aqui. E aí você acha que é porque você não dormiu direito, você acha que é porque a sua cadeira do trabalho não é boa o suficiente. E aí você começa a ficar inchada, você começa a ficar desconfortável, até que você fala, gente, chega um dia que você fala assim, ai, não estou bem, acho que eu vou gripar. Não é esse o primeiro sintoma, quando a gente se sente mais debilitado? Só que na verdade você não tem nenhum sintoma de gripe, né? Você se olha no espelho e diz assim, ai gente, acho que eu vou gripar amanhã. Aí você acorda gripado. Tá vendo, gente? Eu estava certa. E eu vou chegar nesse ponto que vocês vão entender. Então, todas as vezes que as nossas emoções, os nossos pensamentos e o nosso sentir estiver voltado para algo negativo e nocivo para nós, algo que nos sabota e joga contra nós, nós teremos um impacto no corpo físico. Vocês gostando ou não? Você vai ter uma dor, vai ter um desconforto. Um dos detalhes sobre essa confusão mental é que quando você não toma decisões, o seu corpo vai tomar para você. Se você precisa de descanso, ele vai parar. Aí quando você chega no hospital, sabe o que vai acontecer? Você fala, ai, não era esse tipo de férias que eu queria não. Ai, gente, queria estar na praia. E o que você fez? Qual foi a sua programação para estar na praia? Reclamou o dia inteiro? Brigou com você? Brigou com o seu corpo? Eu costumo dizer que nós deveríamos ser os nossos melhores amigos, mas infelizmente nós somos os nossos piores inimigos. Você se olha no espelho e você não consegue ver nada bom em si. Você só olha, meu Deus, eu engordei, meu Deus, eu preciso melhorar, eu estou com uma mancha, eu estou não sei o que. E o que você tem de bom? Eu acredito que se você se olhasse no espelho agora, de uma maneira geral, você encontraria muito mais coisas legais do que ruins. Mas nós estamos acostumados, devido a um mau hábito do inconsciente coletivo, a focar no que nos fere. A focar no mal. Por quê? Ele parece ser tão maior. Agora eu vou dar só uma informação científica para vocês. O nosso corpo tem mais ou menos 7 octilhões de átomos, dentro de 10 trilhões de células. É mais ou menos esse o cálculo. Para quem não sabe o que é octilhões, é o número 7 e 27 zeros à direita. Vocês conseguem? Isso é incalculável. 10 trilhões de células. E o átomo, sabe do que ele é composto no núcleo dele? Energia positiva e nêutrons. E do lado de fora, nessas argolinhas aqui, é a parte dos elétrons, que seria o negativo. E sabe essa partezinha aqui? Ela é 1183 vezes menor do que o núcleo. Isso significa que na nossa composição do ser, a parte negativa, cientificamente, ela é muito menor. Mas você gasta metade da sua vida focada no negativo. Focado naquela palavra que você não gostou. Focado naquele dia que você tinha certeza que você era a melhor pessoa do mundo e alguém disse para você, não. Você não consegue, você não vai ser ninguém na vida. E aí você gasta todo o restante da sua vida para provar para o outro que você é bom, que você consegue, que você dá conta. Será que a sua energia poderia ser melhor utilizada se você olhasse para dentro? Qual é a sua necessidade? Provar para o outro que você consegue, que você é bom, que você dá conta? Ou fazer algo que te traga um fruto real, que nutra o seu coração? Eu passei 21 anos no corporativo. Eu fui chamada de menino prodígio, garota Y. Esse era meu apelido no conglomerado financeiro que eu trabalhava. Eu entrei na faculdade com 17 anos de idade, com 21 eu já estava formada, e com 23 anos de idade eu era gerente de um departamento imenso, com vários funcionários muito mais velhos do que eu. E a cada 6 meses eu era promovida. Não tinha erro, a cada 6 meses eu era promovida e eu ganhava um presente. Porque eu era muito boa no que eu fazia e eu sou melhor ainda hoje. Sabe qual é a diferença? Aqui dentro eu tinha um vazio tão grande que não existia cargo, não existia dinheiro, não existia promoção, não existia bônus, não existia viagem que deixasse esse cara aqui sentindo um calorzinho, nem que fosse por 10 minutos. E aí, como eu estudo comportamento humano desde os 15 anos de idade, eu queria entender por que você se comporta de uma forma com ela
e de uma forma com uma outra pessoa? Quais são os gatilhos mentais? Por que eu trato você muito bem e por que eu destrato ele? Qual é o gatilho sobre isso? E aí eu comecei a perceber que se eu definisse quem eu sou, ninguém nunca mais ia determinar como iria me tratar. Porque uma pessoa, quando ela exige respeito do outro, é porque ela não tem dentro dela. Ela está cobrando porque está fazendo falta dentro dela aquela energia. Agora, quando você é respeitado, você envia uma onda eletromagnética para o outro que não tem como ele não te respeitar. Ele olha para você e diz, com aquela ali, nossa, ela é respeitável. Por quê? Porque você aprendeu a se respeitar. E quando você se respeita, não importa o que o outro fala, aquilo não te fere como iria ferir antes. E isso é o primeiro passo para a gente entender. Peraí, se eu estou cobrando amor do outro, é porque não tem suficiente em mim. Se eu cobro a atenção do outro, é porque não tem suficiente em mim. Porque o meu pai deveria ter me dado uma faculdade, porque o meu pai deveria ter me dado um carro. Tudo bem, quando criança, essa frase é válida. E agora que você é adulto, como seria mudar a frase e dizer: tudo que todo mundo me deu até hoje é e foi o suficiente. E a partir de agora, tudo que eu quero, eu faço a minha sorte e eu conquisto. Como seria você perceber que qualquer conquista sua depende só de você? Aquele relacionamento maravilhoso, dinheiro no bolso, prosperidade, saúde. Muitas pessoas, e nós ouvimos muito desde ontem falar sobre a doença. E a questão é, por que você pode estar focado todos os dias na doença, onde na verdade você só precisa da frequência de restauração de saúde? É isso que você quer. Você não quer a doença, você quer voltar ao estado que você era. Em sala de aula, quando eu estou dando aula, introdução à física quântica, eu falo, o milagre não é a cura. Quem é que acha que quando alguém tem câncer e é curado é um milagre? É um milagre ser curado de qualquer doença. Quem é que acha que é um milagre? Eu acho que o milagre é a doença. Por quê? Porque eu a produzi. Nós produzimos tudo que acontece na nossa vida, a gente gostando ou não. Então, se eu estou doente e eu volto para o estado de saúde, eu criei alguma coisa na minha vida nova ou eu voltei a ser quem eu era? O que é novo? A doença, o que você criou. Então, quando nós conseguimos voltar ao estado de saúde perfeito, você simplesmente está voltando a ser quem você era, saudável. Então, quando você tem uma preocupação, um sentimento negativo, nocivo, destrutivo, saiba que o seu corpo vai ser afetado. Você gostando ou não, compreendendo ou não. Até aqui alguma dúvida? Quais são os impactos nos nossos pensamentos? Um dos pilares que criam a nossa realidade é aquilo que você está vivendo. Mesmo que você imagine que teve um impacto externo. Ai, o outro fez e me impactou. Ai, o outro fez e mudou a minha vida. O que pode ser um dos grandes gatilhos para a gente compreender sobre a vida que você quer viver é o que você pensa sobre aquilo que você quer viver. Sabe aquela casa de 1 milhão? Eu vi até as meninas comentando lá em cima, achei super engraçado. Elas passaram pelos apartamentos e falaram, gente, só tem apartamento de 1 milhão. Olha esse pensamento, você vê que não é um pensamento de uau, um dia eu vou escolher esse, uau, é muito melhor. É tipo, cara, é muito caro, eu não posso ter. Se você pensa isso, você acha que algum dia você terá um apartamento nesse valor? Sendo que você já negou aquilo dentro de você? Impossível, certo? Os nossos pensamentos determinam a vida que nós vamos vivenciar a partir de agora para frente. Se você viu um apartamento de R$1 milhão e você achou ele maravilhoso, ao invés de você dizer, meu Deus, eu nunca vou ter um apartamento desse, Ave Maria, vou ter que trabalhar a vida inteira, diga, eu ainda escolho não comprar um apartamento desse. Hoje não é o meu momento, mas o dia que eu puder, eu escolho. Quando você nega algo dentro de você, quando alguém diz para você assim, o meu sonho é estudar na Espanha, na Inglaterra, alguém diz para você, ai, para de ser louca, você nem inglês fala. E aí você começa a falar, ai, é mesmo, né?
Nossa, é verdade, eu tenho a barreira da língua. Será que se nós ampliarmos isso um pouquinho mais e você estivesse com o celular na mão, com a internet, a língua seria uma barreira de comunicação? Quantos bloqueios, quantas desculpas mentais vocês dão todos os dias para vocês mesmos para não realizar ou para fazer o que precisa ser feito? Existe uma única coisa no mundo que ninguém pode fazer por mim. Sabe o que é? O que você acha que é? O que ninguém pode fazer por mim? A minha parte. É isso aí. Ninguém pode no universo fazer a minha parte, fazer o que precisa ser feito. Ninguém pode olhar para mim e dizer assim: cara, você daqui 10 anos vai ser o homem mais bem sucedido que eu conheço. E você fala: minha filha, eu tenho dinheiro para comer, você está vendo isso aonde? Ele acabou de dizer: isso que você está falando não é sobre mim. Agora imagina se o que eu falei ele internaliza no coração dele. É uma semente. E aí sabe o que ele vai dizer para ele amanhã? Não importa como, eu vou ser aquele cara que ela falou daqui 10 anos. Não importa como, eu vou ser aquele cara. Porque ele aceitou uma semente no coração dele. Agora, quando ele fala isso não é para mim, ele acabou de bloquear. O seu pensamento cria sua realidade. Como é que você vai ter um relacionamento amoroso, incrível, saudável, fabuloso, com uma pessoa que te ama, se ela vai trabalhar, você fala, já deve estar me traindo. Não, porque aquela secretária que ele arrumou, não. Podia ser qualquer uma, menos aquela secretária. Como é que você vai ter um relacionamento saudável se você imagina todos os dias da sua vida o seu marido apaixonado por outra mulher? Ao invés de pensar que o seu marido vai ser o melhor homem do mundo para você, o seu pensamento cria a sua realidade e o significado que você dá para ele também. Se você acha que você só está rodeado de pessoas falsas, de pessoas escuras, de pessoas que fazem mal para você, você vai atrair mais disso. Agora, quando você começa a pensar que o mundo está repleto de pessoas boas, elas só são menos barulhentas. A bondade ela é muito maior no mundo. Pensa numa carroça. Quando ela está cheia, ela faz barulho? Não. Porque ela está cheia de conteúdo. Vocês já viram uma carroça vazia numa estrada de terra? Ela é barulhenta? O mal é assim. O mal ele é barulhento. Quando você tem um pensamento negativo, ele é barulhento, ele te consome. Ele é barulhento, ele não fica quieto. Mas o bem, ele é silencioso, ele é sutil. E nós só conseguimos perceber a nossa sutileza quando nós respiramos e silenciamos a nossa mente. Façam um exercício quando vocês chegarem em casa, no tempo de vocês. O que você pensa sobre dinheiro? O que você pensa sobre prosperidade? O que você pensa sobre o seu relacionamento? O que você pensa sobre o seu trabalho? O que você pensa sobre quanto você ganha? O que você pensa sobre as pessoas que estão ao seu redor? Você acredita que você está rodeado de pessoas que só querem te manipular e te usar? Ou você acredita que as pessoas que chegam na sua vida são para agregar valor e ser uma porta de uma oportunidade mesmo que elas não fiquem em permanência? O seu pensamento define a realidade que você vai viver, você gostando ou não. Quando uma pessoa me diz assim, pai, está dando tudo errado na minha vida, a primeira pergunta que eu faço para ela é, qual a qualidade do seu pensamento? Você escolheu inconscientemente, de maneira irracional, ser o seu maior inimigo ou o seu melhor amigo? Quando você quer ser o seu melhor amigo, comecem por aqui. O que eu penso sobre os meus filhos? Quais as expectativas que eu tenho sobre o meu relacionamento? O que eu determinei? Quando eu olho para ele, eu falo, já vi tudo. O que eu estou determinando sobre uma pessoa sem de fato conhecê-la? Muitas pessoas, vocês já tiveram algum contato que vocês falaram assim, meu Deus, eu pensava tudo oposto dessa pessoa. Nossa, não era isso. Por quê? Porque você gastou sua energia fazendo um pré-julgamento, uma pré-condição, sem de fato conhecer a verdade. Existe uma frase que eu amo que diga, conheça a verdade e ela te libertará. Quando você deduz, pressupõe e acha algo sobre alguém, sem de fato conhecer quem ela realmente é, você já criou um monte de muro na sua frente que você não sabe quebrar sozinho.
e olha como fica difícil se relacionar com uma pessoa. Imagina como seria para vocês só me ouvirem com um muro imenso aqui. Seria agradável? Vocês ficariam confortáveis em apenas me ouvir? Com um muro na sua frente, um muro cinza? Seria desconfortável, né? E é isso que a gente faz todos os dias da nossa vida com os nossos pensamentos. Eu crio muros que não existem, que nunca foram reais, mas são reais aqui, ó, só na nossa mente. Então, quando você quer viver os seus sonhos, comece por esse cara. Comece pelos seus pensamentos, que eles vão definir a sua realidade. Mas não basta pensar positivo, né, gente? Ai, achei que você tinha me dado uma fórmula mágica. Não adianta você pensar algo positivo. Vamos dar um exemplo sobre o pensamento. Eu sou rica. E o meu coração está dizendo, rica onde, minha filha? Você nem pagou as contas esse mês, se enxerga. O que adianta você dizer que você é rica se você está sentindo falta, se você está sentindo a escassez, se você está sentindo a pobreza, se você tem medo de não conseguir pagar a conta no final do mês, se aqueles amigos te convidaram para a melhor viagem do mundo, você diz, posso não. Então, os nossos pensamentos associados de sentimentos vão gerar algo na nossa vida. E o que é mais intenso na nossa vida? O que vocês acham? Que é o que eu penso ou o que eu sinto? O que nós sentimos. Porque você coloca emoção. Quando você sente medo, você não sente um medo racional. Você sente um medo irracional que te descontrola, que te deixa nervoso, que te tira do eixo. Os sentimentos, ao contrário da mente, não é racional. Muitas pessoas, quando elas falam assim, eu não acredito em Deus, eu falo, e a pessoa geralmente fala assim, eu não acredito em Deus, vírgula, eu não posso vê-lo. Eu falo, em que momento você viu o amor? Cadê o amor materializado? Você pode ver uma expressão do amor, você pode receber o meu amor, mas ainda assim você não vai poder pegar nele. Você pode sentir o meu abraço e sentir um amor único. Pega o amor. Alguém consegue tocar o amor? Alguém consegue tocar a tristeza? Nós não acreditamos naquilo que muitas vezes nós não vemos. Muitas pessoas dizem, eu sou São Tomé, só acredito vendo. Mas quando ela recebe um gesto de amor, ela não precisa de prova e evidência. E Deus é igual. Você não precisa ver, mas você precisa sentir. E novamente eu digo para vocês, essa experiência é totalmente única, ela é totalmente individual. Eu não posso olhar nos seus olhos e dizer, olha, sentir Deus é maravilhoso. E ela vai olhar para mim e vai falar, sei nem quem é. Nossa, nunca me visitou. Então, a partir do momento que você não experimenta, não faz sentido para você. Quantas e quantas pessoas são jovens e eles falam, eu nunca me senti amado pela minha mãe. E a mãe fala, eu dei a minha alma por aquela criatura. Eu me esforcei, abri mão de tudo, me sacrifiquei. E ele olha e diz, eu não me sinto amado por ela. Olha a diferença. Não é racional. Se fosse racional, ele diria, não, minha mãe me deu a vida, minha mãe gosta de mim. Não tem como uma mãe não gostar de um filho. Mas sabe qual é a questão? Ele não se sente assim. Percebe? E cada vez que nós sentimos algo, isso cria uma vibração no nosso ser. E nós atraímos mais disso. Espiritual. Quais são os impactos na nossa espiritualidade quando a gente foge de nós mesmos e de olhar para tudo isso? Existe uma coisa que chamam chakras. Nós já ouvimos essa palavra hoje, que são centros de energia. Nós somos muito densos para nos conectar com o que é divino. Então, nós fazemos essa conexão através do quê? Da energia, dos nossos chakras, dos nossos centros energéticos, porque é algo muito leve, muito sutil. É algo que nós, a olho nu, nem conseguimos ver. Agora, vamos lá, você está irritado, quer matar todo mundo. Só vontade, né, gente? Só vontade, não é? Execução, hein? Aí você quer matar todo mundo, você está com raiva de todo mundo. Você acredita que você consegue se conectar com a divindade? Que é possível? Sabe por que não é possível? Porque a divindade não tem sentimentos densos.
A divindade, sabe o que a divindade pensa sobre o mal, sobre o medo, sobre a tristeza, sobre o desânimo, sobre o caos, sobre a pobreza? Vocês acham, se pudesse me traduzir em uma palavra que a divindade pensa sobre isso, o que vocês me diriam? A divindade diz que tudo isso é uma ilusão. Porque na divindade não existe isso. A divindade é constituída de amor, de compreensão, de alegria, de felicidade, de sentimentos muito benevolentes. Só que quando nós chegamos aqui e nós convivemos com pessoas, nós vimos coisas maléficas. E a gente acredita que aquela é a única verdade, mas nunca é e nunca será a nossa origem. A nossa origem, a nossa conexão nos leva para lugares muito melhores. Mas muitas pessoas não aprenderam a se conectar. E é por isso que eu resolvi falar sobre os impactos, para que a gente possa, nem se for uma faísca, tentar se conectar e experimentar. Paty, espiritualidade. Qual a melhor forma de eu me conectar com ela? Com a divindade? Agradecendo. Gente, agradecer por coisas incríveis que estão acontecendo é fácil, é leve, é divertido. Meu Deus, ganhei na Mega Sena 115 milhões. Universo, anota e me entregue. Já? Anota meu pedido aí. É muito fácil agradecer por isso, né? Quem não ficaria feliz hoje se aparecesse amanhã na conta 115 milhões? Só que quando alguém te xingou, te ofendeu, te tratou mal, você consegue agradecer por isso? Você consegue agradecer quando você foi humilhado no seu trabalho? Quando uma pessoa pisou em você, quando ela te trata diferente dos demais? Você consegue agradecer por isso, sim ou não? Não. Quando nós, porque você está magoado, né? E magoado é um sentimento denso que não me conecta à divindade. Então, o que nós precisamos fazer? Agradecer. Se vocês fizerem esse exercício diariamente, encontrar 10 motivos no seu dia, no final do dia para agradecer, você com certeza vai ter um dia muito melhor. Sabe por quê? Porque você vai ter que reviver o seu dia. E você não vai conseguir focar no caos que aconteceu. Sabe por quê? Porque você vai ter que encontrar 10 motivos para agradecer. Se vocês fizerem esse exercício durante 30 dias, depois vocês podem me chamar no Instagram e vocês vão me contar novidades. Não basta mais do que isso para ter um movimento rápido de mudança. O processo de autoconhecimento é longo, mas não precisa ser árduo. E nós podemos começar como? Agradecendo. Até aqui alguma dúvida? 5 minutos? Tá. Qual é a visão da física quântica sobre isso? A nossa realidade, ela é criada a partir do observador. Então, se eu acho que uma coisa é ruim, ela será ruim. Se eu acho que uma coisa é boa, ela será boa. Henry Ford diz, vai dar tudo errado, você tem razão. Vai dar tudo certo, você tem razão. O observador que cria a realidade. E quem é o observador da sua vida? Você mesmo, certo? E o que a lei da atração tem a ver com tudo isso quando pessoas dizem, eu não realizo os meus desejos, porque você não recebe aquilo que você quer, você recebe aquilo que você é. Se você é alegria, você recebe mais alegria. Se você é satisfação, você vai encontrar mais motivos para ficar muito satisfeito na sua vida. Agora, se você é tristeza, desânimo, raiva e ódio, você também vai atrair mais disso para a sua vida. Então, se vocês quiserem mergulhar um pouco mais no ser de cada um de vocês, eu convido vocês a fazerem uma sessão individual, que eu garanto que vocês vão ter uma percepção de mundo bem diferente. Eu trabalho com técnicas bem legais. E aqui estão os meus contatos, para a gente poder bater um papo, além de tudo mais. Gratidão pelo tempo de vocês e até a próxima. Queremos agradecer a Patrícia e verificar com as pessoas aqui presentes que são resilientes, né, até o final, se tem algum questionamento a respeito da palestra dela, uma curiosidade, uma coisa assim. Nada? Ah, tá. Eu tenho uma pergunta para a Patrícia. Primeiro, parabenizar, né,
Você é magnética, né? A fala muito bom. Obrigada. Gratidão. Eu queria te perguntar o que tu, assim, na tua percepção, né, tudo que tu trouxe, enfim, o que tu acha que, como que tu percebe a inteligência emocional e se tu acha que isso é uma coisa que a gente consegue trabalhar nas pessoas, né? Querendo ou não, a gente é professora universitária, a gente forma pessoas que vão cuidar dessas pessoas, né? Então, o que tu faz, qual é a tua percepção sobre como trabalhar e o que tu enxerga como inteligência emocional? Ju, muito legal essa pergunta, né? O meu sonho é que a inteligência emocional e a gestão emocional ela seja ensinada desde que nós somos muito pequenos. Aprendeu a falar, já começa a estudar gestão emocional. Nós temos que saber lidar com as nossas emoções. Temos que saber encarar um processo de perda e aceitar os processos de perda. Nós temos que saber aceitar todo o processo que nós estamos vivenciando. A inteligência emocional nada mais é do que algo que possa ser praticado, que possa ser aplicado e principalmente, Ju, ensinado. Como que eu ensino uma gestão emocional e uma inteligência emocional para o outro? Quando eu faço um bom gerenciamento das minhas emoções. E como que eu faço isso? Em situações do dia a dia eu tenho que me perceber. Eu sou vítima dessa história, eu me acho coitada, eu fico magoada por tudo, eu sou super sensível. Eu acho que o problema do mundo sou eu me culpo por tudo. Então, quando a gente começa a fazer uma boa gestão dos nossos sentimentos e a entender o que é meu e o que é do outro, você automaticamente transfere isso para o outro. Automaticamente, quem convive com você já tem uma visão de mundo diferente. Então, se você quer passar isso para os seus alunos, seja a melhor gestora de emoções que você possa ser na sua vida, que eles automaticamente vão absorver gratuitamente. E eles vão dizer assim, cara, eu quero ser que nem a Ju. Nossa, olha como ela lidou bem com isso. Nossa, nem reclamou, que elegância. Olha como ela passou por esse luto bem. E aí, quando você se torna essa pessoa, todos eles ganham gratuitamente só por estar do seu lado. Respondi, era isso? Algum outro questionamento? Não? Então, eu agradeço, Patrícia, pela belíssima exposição. Acho que foi muito importante, deu um fechamento. E eu quero pedir, então, à professora